RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, oferece os melhores equipamentos com descontos especiais. SPC Talk por apenas 450 dobras, com turbina mensal incluído e oferta de uma fita de sublimação 4G. TCL 501 por apenas 1790 dobras, com turbo mensal incluído e oferta de uma t-shirt. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebre este Natal com os melhores equipamentos. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Assim como no ano 2024, que agora termina, para o ano 2025, a RSTP renova o seu compromisso com a cidadania participativa e com a democracia em São Tomé e Príncipe. RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. Esteve em Capão, tive vários artistas. Vamos concluir esta belíssima faixa musical. A RSTP deseja a todos os seus seguidores, amigos, parceiros, clientes e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Gelson Bahia, eu começo consigo nesta primeira análise, com que impressão ficou, que avaliação faz deste discurso do Presidente da República? Foi assertivo, foi suficientemente assertivo, exagerou, deixou de tocar em coisas essenciais de facto? Como é que avalia esta mensagem? Muito bem, há com certeza muito a dizer e acho que o tema aqui à volta do discurso do Presidente da República não se esgota aqui. Mas pronto, a começar a dizer, é preciso dizer o seguinte, como já escrever a Sofia de Melo Breiner no seu eternizado poema Cântara da Paz, vemos, ouvimos e lemos, nós não podemos ignorar enquanto sociedade. E a verdade é que o nosso Presidente da República, nesta reta final, quase, diria eu, do seu mandato, abriu um novo ciclo, ou parece ter iniciado uma nova incursão. Tal é o discurso muito contundente, muito bem elaborado do ponto de vista comunicacional e politicamente um discurso muito forte, com implicâncias e mensagens ou sinais, como o próprio costuma dizer, para dentro, sobretudo para dentro do país, e com especial foco para o órgão responsável pela condução da política interna do país, que é o Governo. Era um bocado ingrato, ou seria um bocado ingrato dizer aqui que o Presidente exagerou ou foi demasiado contundente. O Presidente está a agir em função daquele que é o momento político do nosso país, e a sensação com a qual nós ficamos é que se houvessem dúvidas por parte de nós, cidadãos da sociedade civil, de que teria terminado o estado de graça em termos do bom relacionamento institucional e da cooperação ou visão estratégica ou da dita solidariedade institucional, isso parece ter ficado, infelizmente, para trás. Não é o que nós desejamos. Não obstante, haver em democracia, faz parte do próprio jogo político, discordâncias e, sobretudo, visões diferentes sobre aquilo que é essencial e é primordial para o país. Mas, claramente, o Presidente da República inaugurou uma nova fase da sua presidência que tem de ser encarada e interpretada de várias formas. Por um lado, não deixa de apontar no seu discurso aquilo que considera, ainda que pífios, alguns ganhos que foram conseguidos pelo atual Executivo, mas o Presidente é muito enfático quando se trata de fazer críticas e, sobretudo, de demonstrar a sua insatisfação face a alguns temas que, neste momento, nós todos temos estado a acompanhar. E, sobretudo, aquilo que é a divergência, a título de exemplo, no tema que tem que ver, por exemplo, com o aumento
o aumento não, a instituição de novas taxas aeroportuárias e, pela primeira vez, o Presidente da República fez aquilo que era impensável, e eu digo isto porque, infelizmente, o Presidente da República habituou-nos, a nós todos, a um mandato, diria eu, num estado praticamente de sujeição e de não muita intervenção, diria eu, cirúrgica, em determinados aspectos, que é o que se espera do Presidente da República, e desta vez o Presidente fez questão, e aqui em linguagem mais corriqueira, de chamar os bois pelo próprio nome, se assim posso dizer. Ficamos todos, ao fim e ao cabo, surpreendidos, eu particularmente fiquei, mas o Presidente terá os seus motivos e certamente nós teremos aqui a oportunidade de esmiuçar essa viragem do atual Presidente da República, muito contundente, muito crítico para os reais problemas que o nosso país vem atravessando. Obrigado, Gelson Bahia. Eu ia agora ouvir o Liberato Muniz, o Liotter acabou por sair do painel. Liberato Muniz, é o discurso, é a mensagem que esperava, também ficou surpreendido, acha que o Presidente esteve à medida, tocou nos assuntos e de forma como deveria tocar nesta reta final e no início do novo ano? Sim, eu julgo que depois dos apelos que iam sendo feitos ao longo dos anos, ao longo dos últimos 12 anos, em relação ao comportamento do Presidente da República, em relação àquilo que se vai fazendo em São Tomé e Príncipe, eu julgo que esta mensagem do novo ano cobre perfeitamente as expectativas de praticamente todos os santomenses que estão ávidos de verem as coisas mudar e verem que finalmente as instituições devem funcionar e que existe em São Tomé e Príncipe aquilo que nós chamamos de separação de poder. Porque o que nós víamos vendo em São Tomé e Príncipe era uma tendência de um órgão de soberania sobrepor-se a todos os órgãos de soberania e o Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, o que nós vimos é que ele mantinha-se pura e simplesmente calado e não dizia aquilo que, pelo menos, pudesse promover o contraditório e alicerçar um pouco mais o próprio governo a fazer melhor e a ouvir as pessoas. Porque o grande problema que nós temos tido nos últimos 12 anos deste governo é que este governo pura e simplesmente decidiu não ouvir ninguém. E com essa entrada do Presidente da República, eu julgo que pode ser um ponto de viragem para que as coisas possam começar a ser diferente. Porque é assim que se governa. E eu devo dizer mesmo que a mensagem do Presidente da República, eu julgo que desde 1975 até hoje, deve ter sido a mensagem mais forte de um Presidente da República de São Tomé e Príncipe, em que ele não palavras, em que ele disse aquilo que tinha que dizer, não ficou preocupado, mas pensou mais no povo de São Tomé e Príncipe, naquilo que são as aspirações do povo de São Tomé e Príncipe. E quando nós vamos ver as várias partes do discurso do Presidente da República, nós vemos que há vários pontos importantes. E o Gelson Bahia fez questão de dizer que o Presidente da República não se ateve pura e simplesmente a dizer sobre o que está mal. Não, disse e falou bem sobre a conquista que o governo tem tido, e uma grande conquista foi precisamente a estabilidade energética e o acordo com a FMI, que permite que São Tomé e Príncipe possa encontrar outros contornos, outras formas, outros financiamentos de poder alavancar o país, mas fez questão de dizer aquilo que para todos nós parece estar errado. É que nós temos tido um primeiro-ministro que nos últimos 12 anos, se nós fizermos as contas, ele não conseguiu ficar em São Tomé e Príncipe mais do que 4 ou 5 meses. E isto é mau. O que quer dizer, nós temos um primeiro-ministro que praticamente vive fora de São Tomé e Príncipe. E quando nós temos... Nós estamos a ouvi-lo com dificuldades. Liberato Muniz, penso que tem recebido ligações, o que condiciona o segmento
da sua intervenção. O Liberato Muniz aqui ia ter algumas dificuldades por causa da comunicação. Vamos avançar com o Lioter Viegas. Lioter, como é que avalia este discurso do Presidente da República nesta reta final e também no início do novo ano? Muito bem, Josimar. Antes de tecer qualquer comentário relativamente ao discurso do fim do ano do Presidente, deixa-me aqui dar salva de palmas ao Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Eu, na semana passada, estive nesse programa, fui convidado pelo Josimar para estar no programa, o último programa de 2024, onde eu fiz aqui uma crítica. Aliás, quem segue as minhas intervenções sabe perfeitamente que eu sou e sempre fui um crítico do atual Presidente da República. E na semana passada eu mencionei aqui 4 erros do Presidente da República. E para quem não assistiu o programa, rapidamente eu relembro. O primeiro erro tem a ver com o fato do Presidente da República não ter cortado com o seu antigo partido político, que é o ADI. O segundo erro tem o fato do Presidente da República não descolar do antigo Ministro da Infraestrutura e das Obras Públicas, o engenheiro Carlos Villanova. O terceiro erro tinha a ver com o fato do Presidente ter rodeado os seus mais diretos assessores e conselheiros no Palácio do Povo somente membros do ADI. E o quarto erro tinha a ver com o fato do Presidente, enquanto o mais alto magistrado da nação, não pressionar os outros órgãos de soberania, nomeadamente, por exemplo, a Assembleia Nacional, no sentido de corrigir um erro que já vem há muito tempo, que é a não eleição do vice-presidente da Assembleia do maior partido da oposição, que é o MLSTP. Portanto, eu fiz essa crítica ao presidente e, portanto, ouvindo e com muita atenção o discurso do final do ano do Presidente da República, eu devo dizer que me surpreendeu. Me surpreendeu pela positiva. Me surpreendeu porque o discurso do Presidente, se eu tivesse que avaliar esse discurso e atribuir uma nota de 0 a 10, eu daria ao Presidente da República 9,5 valores. Por quê? Porque foi um discurso, como disse Gelson muito bem, um discurso muito bem escrito, um discurso devidamente estruturado, um discurso incisivo e objetivo, e um discurso inclusivo no sentido de que o Presidente refere aos santomenses residentes no país, aos santomenses residentes na diáspora e os demais residentes em São Tomé e Príncipe, ou seja, os estrangeiros que residem em São Tomé e Príncipe. Portanto, toda essa gente faz parte integrante da nossa sociedade, que é a sociedade santomense. Portanto, uma nota muito positiva ao Presidente da República. Mas eu dividiria o discurso do Presidente da República em 3 patamares. O Presidente teve um discurso, foi um presidente com um discurso eloquente, um discurso muito seguro daquilo que estava a dizer. E depois há um outro pormenor também que eu devo realçar aqui, e eu referi também isso na semana passada, e tenho vindo a referir em várias intervenções que eu tenho tido, é que nós, este ano, em 2025, vamos celebrar o 50º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. E numa das partes do discurso do presidente, ele falou sobre isso. Falou que está na hora, está no tempo de nós travarmos um debate reflexivo, muito aprofundado, sobre os 50 anos da nossa independência.
de onde é que viemos, onde é que estamos, para onde é que pretendemos ir. Quem é que somos efetivamente enquanto país, enquanto pessoa, enquanto Estado, enquanto sociedade. Portanto, eu creio que o presidente faz muito bem em chamar a si esse tema, e eu até sugeri várias vezes ao presidente que assuma a responsabilidade de travar esse debate público em Santo Tomé e Príncipe para que, no dia 12 de julho de 2025, tenhamos efetivamente, se calhar, um documento que retrata a nossa reflexão sobre os 50 anos da nossa independência. Eu diria que nesse discurso o presidente da República não deixou pedra sobre pedra. E a prova disso é que o discurso incomodou o partido que apoia o governo e, sobretudo, o governo. Nós vimos nas redes sociais, em alguns fóruns, onde estão as pessoas ligadas ao governo e à ADI, que efetivamente ficaram furiosos e ficaram nervosos com o discurso do presidente da República. Portanto, o presidente da República colocou-se num patamar tão elevado que eu diria que o maior desafio do presidente da República é manter esse nível. E, sobretudo, numa das matérias que o presidente frisou, e muito bem, que é a questão da taxa aeroportuária, e que o presidente disse publicamente que está a trabalhar no sentido de reverter essa situação, o presidente já não pode voltar atrás. Então, está nesse nível. E o que a cidadania exige hoje do presidente é manter-se nesse nível. O presidente não entrou no caminho, se calhar, que era o caminho mais fácil, e muita gente defendia, que é a demissão do governo ou a dissolução da Assembleia, algo que eu não desejo, e eu desaconselho, inclusive, o presidente e os partidos da oposição a não entrar por aí. O presidente não entrou por aí. Se calhar fez o mais difícil, que é tocar exatamente nos pontos em que se exigia que o presidente tocasse. A segunda perspectiva da minha análise relativamente ao discurso do presidente tem a ver com o fundamental, hoje em dia, o que está na base da crispação política entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, além de várias coisas que foram feitas, taxa aeroportuária, o contrato em Napor, várias outras falta de respeito do Primeiro-Ministro para com o Presidente, tem a ver essencialmente com as questões presidenciais que se vão realizar em 2026. Nós estamos no ano em 2025 que eu diria que é um ano para aquecer motores para o próximo ano. No próximo ano, 2026, teremos eleições presidenciais, eleições legislativas, talvez autárquicas e as regionais do Príncipe. Portanto, é um ano muito cheio em termos das eleições, e principalmente as eleições presidenciais. Este é o cerne da questão da clivagem entre o presidente e o primeiro-ministro. O presidente da República provavelmente será o recandidato às eleições presidenciais. E nós sabemos que a intenção do primeiro-ministro em se candidatar às eleições presidenciais em 2026. O primeiro-ministro não quer ser candidato às eleições com o atual sistema de governo que nós temos. Daí que manifesta a intenção do primeiro-ministro, com seu direito, está no direito, de propor uma revisão da Constituição para nós alterarmos o sistema de governo de Santo Tomé. Ora, e nós sabemos também que o ADI jamais apoiará o atual presidente da República nas próximas eleições presidenciais. E, portanto, aqui nós temos um ADI fraturado. Nós sabemos que no seio do ADI há uma fratura, há uma ala do ADI que está com o presidente da República
claramente. E há uma outra área, ala da ADI, que eu chamava a ala patricista, que está do lado do Patrício Trovoada. E aqui nós entramos num novo campo de análise que tem a ver com a fragilidade do próprio partido ADI. Porque se o ADI é um partido que vive órfão do seu líder. Nós sabemos que nós não vemos, não se vislumbra dentro do ADI alguém que possa ter qualquer capacidade política, mesmo financeira, para substituir o Patrício Trovoada se deixar a liderança do ADI. Portanto, no futuro muito próximo, nós podemos vir a ter uma grande crise no seio da ADI. E eu até intuo que, não havendo a possibilidade do atual primeiro-ministro se candidatar às próximas eleições presidenciais, a ADI poderá, de uma forma, diria, surpreendente, apresentar como um candidato a presidente da República a figura de uma mulher em Santo Tomé e Príncipe. E, portanto, esta é a minha previsão. Obrigado. A terceira... Temos que concluir, Lyotter. Sim, é muito rápido. O terceiro campo de análise tem a ver também com... Porque o discurso do presidente também vai nesse sentido. Tem muito a ver também com a oposição. Eu acho que a oposição deve preparar-se e apresentar-se como uma alternativa política em Santo Tomé e Príncipe. E que ainda não está. Nem o MLCP, nem o Basta, nem o PCD ainda estão devidamente preparados para assumir como uma alternativa política em Santo Tomé e Príncipe, sobretudo o maior partido da oposição, que é o MLSTP. Obrigado, Lyotter Viegas, pela análise. Liberato Muniz, voltamos a si. Esperemos que agora tenha melhores condições para concluir, então, a sua análise. Sim, e ainda bem, porque eu devo dizer o seguinte: primeiramente, peço imensa desculpas a todos por essa interrupção. Dizer o seguinte: eu não estou minimamente preocupado com quem candidata, quem não candidata. O discurso do Presidente da República, a forma como ele se apresenta nesta mensagem à nação, a grande mais-valia é dizer que as instituições funcionam. Ou seja, que afinal de contas existem órgãos de soberania e que há separação de poder. Porque o essencial é que as coisas funcionem na normalidade. E o que nós víamos antes é que as coisas não estavam funcionando na normalidade porque, particularmente o Presidente da República, que é o garante do funcionamento das instituições, vendo que o Primeiro-Ministro, como representante do órgão de soberania, que tem com ele várias instituições que têm a funcionar, não estava a funcionar, pura e simplesmente se calava e não dizia nada. E esta reentrada do Presidente da República nesse sentido traz esta carga e esta grande mais-valia para a nossa sociedade, para a promoção da democracia e do Estado de Direito. Por quê? Porque as eleições depois, quem ganhar, que ganhe o melhor, mas que também que ganhe dentro da normalidade. E que é o que nós não sentimos em São Tomé e Príncipe. Então, eu espero que essa intervenção do Presidente da República, sendo boa, como diz o Lyotter e como diz o Gelson Bahia, porque se ele tivesse dito que a taxa aeroportuária, ou seja, a aerofanegária já estavam anuladas, teria sido nota 100. Infelizmente ele não disse e nem explicou-nos ainda como é que ele vai resolver este problema. Então, ele teve um discurso bem estruturado, um discurso forte, um discurso que move com toda a gente em São Tomé e Príncipe, tanto dentro e fora do país, porque nós sentimos que é assim que tem que funcionar. Nós não podemos deixar, seja lá quem for, que esteja à frente de um órgão de soberania de São Tomé e Príncipe, fazer aquilo que quer, como tem feito o Primeiro-Ministro. Muitas vezes, o que nos parece, neste caso próprio, é que o Primeiro-Ministro é alguém contratado que, quando está em São Tomé e Príncipe, que durante o tempo de 4 anos, faz a sua legislatura, paga tudo, recebe tudo e depois vai-se embora. Não. O Primeiro-Ministro tem que se convencer, e o líder do ADI tem que se convencer, que ele é o líder do ADI e, por causalidade, ganhou as eleições para governar um Estado que é o Estado de Direito, que tem que promover a democracia
que tem que promover o contraditório, que tem que ouvir as pessoas, que tem que respeitar o Presidente da República. Neste sentido, porque, eu volto a repetir, porque o Presidente da República é o garante do funcionamento das instituições, eu espero que ele não vire só para o Primeiro-Ministro, para o chefe de governo. Também tem que virar para os tribunais, tem que virar para todas as instituições que não tenham funcionado em São Tomé e Príncipe. E o grande problema é esse. E não funciona por quê? Porque em São Tomé e Príncipe as instituições estão capturadas, Sr. Presidente da República. As instituições, as pessoas não têm tido a liberdade suficiente de fazerem aquilo que têm que fazer. Ou seja, o que nos parece em São Tomé e Príncipe é que toda a gente está à espera da ordem de alguém que manda para obedecer, não para fazer aquilo que está na lei, que está nas normas, mas aquilo que as pessoas, que quem manda em São Tomé quer que se faça. É isto que é errado, é isto que não pode, é isto que nos dá impressão em relação a 25 de novembro, é isso que nos dá impressão em relação a todos os dias em São Tomé e Príncipe e que não pode ser. Então, essa intervenção do Presidente da República tem que ser agora e sempre, porque é preciso que ele esteja presente nos problemas de São Tomé e Príncipe e que ele ajude o próprio governo e toda a oposição a funcionar. É preciso que ele também chame a oposição. Porque hoje, o que é que nós vemos? Que a oposição não funciona em São Tomé e Príncipe. E quando uma oposição não funciona, nós não temos um Estado de Direito. Então, eu julgo que é esta grande mais-valia dessa intervenção do Presidente da República que nós todos temos que apoiar e temos que dizer ao Presidente da República, continue assim, firme, mas que traga consequências concretas. E as consequências concretas têm que ser benefícios para São Tomé e Príncipe, benefícios para cada um filho de São Tomé e Príncipe. O Presidente falou num caso concreto, por exemplo, que é, por exemplo, o problema dos abusos sexuais. Eu pergunto, o que é que o Presidente tem promovido no sentido de se acabar com este problema? Até hoje, nós não vemos nada. E é preciso sair à rua, é preciso gritar nesse sentido, é preciso ir ter com as pessoas. E é aí que nós temos que funcionar, preocupando-se com o governo, mas também preocupando com o sociedade civil, preocupando com todas as outras instituições, de modo que o país possa ser um país normal, um país onde a democracia possa funcionar. Para terminar, é para dizer parabéns, Presidente da República, mas também nós todos estamos de parabéns, particularmente as pessoas que têm estado nas redes sociais apelando por essa reação do Presidente da República, que ela seja contínua, não no sentido de destruir, não no sentido de prejudicar o governo ou prejudicar seja lá quem for, mas no sentido de construir. Porque é isso que nós queremos, construir o melhor para São Tomé e Príncipe. E para construir é preciso nós ouvirmos as pessoas, é preciso nós sermos transparentes, é preciso nós não acharmos que nós mandamos em tudo, que nós podemos tudo, que é o que infelizmente parece que o Primeiro-Ministro tem feito. Eu espero que o Primeiro-Ministro tenha ouvido com profundidade as palavras do Presidente da República, não só por eles serem da mesma área, mas para ele se convencer que talvez há coisas que verdadeiramente têm sido erradas. Quando o Presidente da República teve a coragem de dizer que o país tem sido governado por telecomando, isto é uma evidência brutal. E eu pergunto, será que os militantes do ADI que estão ao lado deste primeiro-ministro já lhe chamaram atenção alguma vez? Ou eles estão simplesmente preocupados em resolverem os seus problemas nos tachos que eles têm conseguido? Porque o que nos parece em São Tomé e Príncipe é que as pessoas estão mais preocupadas em resolver os seus problemas nos tachos do que preocupar com o país. Porque eu não vejo a razão dos membros do partido ADI não chamarem atenção e não defenderem publicamente que isto é errado. Por quê? Porque isto é errado para São Tomé e Príncipe, para todos nós. E eu espero que o Primeiro-Ministro tenha ouvido isto muito bem, mas eu também espero que os membros do ADI, as pessoas mais próximas e com poder dentro do ADI, tenham a consciência que têm estado a cometer um erro, porque não têm vindo defender a verdade, mas sim defendendo somente as suas verdades. E o pior, Josemar, o pior, meus amigos, é que me dá a impressão que até a oposição parece que defende a verdade de interesse, ao invés de ser a verdade de São Tomé e Príncipe. Então eu espero que esse discurso do Presidente da República sirva para que todos nós possamos mudar.
não ter medo da democracia, não ter medo da promoção da democracia e do contraditório, não ter medo de ser transparente, porque é isso que nós queremos para o nosso São Tomé e Príncipe. Nós podemos andar pouco, mas queremos andar com seriedade, com transparência e com gente que nós confiamos que não estão aí para nos prejudicar, mas sim para promover cada santomense pelo melhor caminho, encontrar o melhor caminho para São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberado Muniz. Gelson Bahia, o que muita gente questiona é: será mais um discurso? É que nos últimos tempos, de facto, o Presidente da República tem, digamos que, aumentando o tom do seu discurso, mas o que muita gente questiona é qual é a consequência prática destas mensagens, destes recados, como o próprio Presidente da República admitiu que tem procurado fazer através dos seus discursos. Por exemplo, eu penso que pela primeira vez tocou na questão da governação ou da forma como o primeiro-ministro lidera a governação, muitas vezes ausentes do país. Voltou a tocar na questão das taxas, mas, como disse o Liberato, também não disse o que ou como vai fazer para resolver a situação. Ficará no discurso, o presidente poderá ir, usando até um dos lemas do ADI, ir mais além neste seu discurso? Então vamos lá. Agora sim, depois de ouvir os meus colegas, vamos lá esmiuçar aqui a mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Temos de ser breve, temos pouco tempo. Sim, mas eu também vou invocar aqui o princípio de igualdade que todos os meus colegas utilizaram, está bem? Então vamos lá, Josimar. Vamos lá. Em primeiro lugar, preciso dizer o seguinte e fazer aqui uma breve correção. Atenção que eu não classifiquei nem qualifiquei o discurso de final do ano ou a mensagem do Presidente da República por ocasião do término do ano. O que disse foi que foi um discurso surpreendente, muito bem elaborado e que, de facto, vem romper com o status quo que nós estávamos habituados destes 3 anos e meio de presidência. E eu tenho razões e motivos mais do que suficientes para ser um tanto cético quanto à atuação agora tornada pública pelo atual Presidente da República. Por várias razões e ordens de ideia que eu já deixei claro aqui, e é público, está gravado, porque o Presidente da República, feliz ou infelizmente, e por motivos que apenas o jogo dos bastidores da política saberá, habituou-nos com uma presidência muito passiva. E uma das questões que eu até iria colocar é onde esteve o Presidente da República que proferiu o discurso do dia 31 nestes últimos 3 anos e meio? Onde é que esteve o Presidente da República, Carlos Villanova, durante estes 3 anos e meio? Porquê agora? Porquê neste timing? E é legítimo que eu coloque este tipo de pergunta, porque foram vários os momentos em que nós todos, enquanto sociedade, o país, as instituições, clamamos pela intervenção do chefe de Estado. E atenção que o clamar aqui pela intervenção do chefe de Estado no passado não tem que ver com necessariamente pedir que o Presidente viesse dissolver a Assembleia, demitir o Governo ou entrar em rota de colisão com o Primeiro-Ministro e com o chefe de Governo. Não, mas sim, única e exclusivamente que o Presidente cumprisse o seu papel que jurou defender no dia 3 de outubro de 2021, quando prestou juramento no ato de posse. Houve vários momentos que, infelizmente, custa-me dizê-lo, em que o nosso Presidente da República demitiu-se das suas funções. Então é legítimo que nós agora, eu particularmente, seja um bocado cético até ver em que é que se traduzirá esse discurso feito agora por ocasião da passagem de anos. Até porque o Presidente da República também tem responsabilidades no modo como o nosso país é governado. Não obstante, toda a política em termos de execução está-se confiada ao governo. Mas basta nós irmos ao artigo 80 da nossa Constituição, a linha A, B e seguintes, para nós verificarmos que o Presidente da República também tem responsabilidades no modo como se posiciona sempre que o governo ou a Assembleia Nacional tomem decisões que têm impacto direto na vida das pessoas ou quando socialmente há factos e há acontecimentos que requer-se do chefe de Estado uma tomada de posição. Dou-vos um exemplo. Na próxima semana, se eu não estiver em erro, fará um ano, coisa menos coisa, em que nós todos fomos confrontados, a título de exemplo, com um contrato de concessão ou de exploração de uma infraestrutura crítica nacional
designadamente o Porto de São Tomé e Príncipe, em que nesse mesmo contrato, a título de exemplo, vigorava ou figurava o nome do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, entre outros. E até hoje, não obstante o Presidente da República, à data, ter demonstrado estranheza quando tomou contacto com esse mesmo contrato, e aqui, graças ao papel da diáspora no esmiuçar e na discussão toda que foi promovida à data, quer dizer, até hoje, nós nunca vimos mais o Presidente a ter falado a respeito dessa questão. A título de exemplo, nessa altura. Um outro exemplo, os acontecimentos, a título de exemplo, sem querer politizar, os acontecimentos de 25 de novembro foram aqueles que certamente ficará para a história de São Tomé e Príncipe, em que, infelizmente, o nosso Presidente da República teve uma atuação muito triste, que não é digna até do cargo que ocupa e que jurou defender e promover em São Tomé e Príncipe, quando utilizou aquela célebre frase em que as pessoas não se dirigiram ao quartel para ir buscar rebuçados. E o próprio Presidente nem teve a dignidade, até a dignidade intelectual, até a presente data, de admitir que aquele ato, aquelas declarações, independentemente de terem sido preferidas com base em informações erróneas ou não, foram infelizes e que, de facto, vão contra o espírito até daquilo que o Presidente agora veio defender, que é o Presidente finalmente percebeu que o Estado de São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático e, como tal, é um Estado que tem toda a sua, diria eu, trajetória e condução fundada em princípios como da legalidade e da justiça, sem os quais não é possível nós caminharmos juntos como uma sociedade. Logo, naquela ocasião, o que se esperava de um chefe de Estado era que tivesse um outro tipo de discurso, independentemente do tipo de responsabilidade que se viria a sacar depois das investigações e de tudo aquilo que aconteceu. E eu estou muito à vontade para dizer o que eu estou a dizer agora. Porquê? Porque eu sou daqueles que, desde as primeiras horas, neste caso em concreto, disse que, da mesma forma que nós em democracia nós não podemos admitir e tolerar que se recorra a armas ou a violência para fins políticos, nós também não podemos admitir que em democracia, em Estados de Direito, se banalize ou se institucionalize a barbárie, a morte e a execução sumária de cidadãos santomenses. E agora, vindo agora para a atualidade, para o discurso do nosso chefe de Estado, que de facto é surpreendente e é muito bem elaborado, é muito bem escrito. Quer dizer, eu agora tenho uma certa desconfiança, até por causa daquilo que o Liotter acaba de indicar, e é legítimo que eu tenha, que é o timing. O Presidente agora entrou na sua rota, quase diria eu, de voo de cruzeiro para o final do seu mandato. E é preciso nós percebermos se, de facto, o Presidente que esteve ali a fazer aquele discurso está, de facto, preocupado com os assuntos de interesse nacional que preocupam os santomenses e eu acredito piamente que o Presidente, de facto, esteja, de facto, preocupado com São Tomé e Príncipe, com a necessidade de se melhorar as condições de vida, da melhor redistribuição da riqueza, de haver, de facto, uma melhor governação, de se incutir os princípios da boa governação no governo, mas, como nós sabemos, que o jogo de poder convoca, às vezes, vários estados de espírito e de alma, é totalmente legítimo que alguns cidadãos, onde eu me incluo, que nós nos perguntemos e nos questionemos se essa tomada de posição agora do nosso chefe de Estado, de facto, ela é tomada de forma tempestiva e com propósito. E é isso que nós queremos ver a acontecer. Porque agora não tenhamos qualquer dúvida de que há um elefante no meio da sala, como se costuma dizer, entre o chefe de Estado e o chefe de governo. A não ser que estejamos a ser aqui, diria eu, assistentes de um grande folclore. Porquê? Porque depois da tomada de posição do primeiro-ministro, antes mesmo de ter saído de São Tomé, enquanto ainda esteve no exterior e reagiu a toda a polémica e a tensão que se criou à volta das taxas aeroportuárias, e agora tomando em consideração as declarações feitas pelo Presidente da República no seu discurso de final do ano, quer dizer, nós agora estamos todos à espera que também o Primeiro-Ministro venha dizer o que é que retira desse discurso, sob pena de facto, nós chegamos a um ponto de inflexão em que dificilmente as nossas instituições irão funcionar com regularidade e com a normalidade que se deseja. E eu volto aqui a dizer uma coisa muito importante. Para concluir, Gelson. Para concluir, a função do Presidente da República
no atual jogo constitucional que nós temos, não é de ser um empecilho ou um entrave ao governo ou ao primeiro-ministro, é de coadjuvar. Mas o Presidente da República tem de saber posicionar sempre que os factos e as próprias situações assim o convocarem. E é por isso que nós todos estamos com muita expectativa para ver o que é que vai acontecer designadamente na declaração que o chefe de Estado fez em relação ao ter dito que estava a trabalhar para anular as taxas que foram implementadas pelo atual executivo. E é essa expectativa. Mas, Gelson Bahia, pode o presidente achar que há algum mecanismo para que o presidente possa. Como é que faria isso para anular estas taxas agora? Vamos lá ver uma coisa. Qualquer jurista médio sabe que o direito vai além das normas jurídicas. E se bastassem apenas as normas jurídicas, como estão elas construídas, tanto na Constituição e nas demais leis complementares, não seriam precisos nem juristas, nem juízes, nem advogados. E nós todos estamos expectantes para ver qual é que será a solução que o Presidente da República irá se auxiliar ou argumentar para tomar uma decisão. E tenham todos muita atenção numa coisa. No seu discurso de final do ano, o Presidente da República, a dada altura, diz que está a afiançar aos santomenses. Eu convido-os todos a irem ver o que é que significa a palavra afiançar. E diz afiançar na sequência de uma frase em que diz que não deixará de tomar posições em nome da defesa dos superiores interesses de São Tomé e Príncipe, se as circunstâncias assim o exigirem. Isto dito pelas minhas palavras. Ora, certamente o Presidente da República deve estar a ser assessorado pela sua equipa jurídica e nós não podemos ter aqui dúvidas no seguinte. Toda a polémica instalada à volta da instituição das novas taxas aeroportuárias, o desenvolvimento aeroportuário, elas foram criadas por um conjunto de trapalhadas, por algum erro, falta de articulação do governo, falta de coordenação do próprio governo e do próprio ministro, presumo eu, que tem neste momento a tutela sobre as infraestruturas, e alguma falta de entendimento de alguns conceitos jurídicos. Porque há um problema político no instituir dessas novas taxas. Existe sim um problema político, como bem apontou até um comentador aqui, o Arzimir dos Prazeres, mas também existem problemas jurídicos que foram criados no modo como o governo depois deu dito por não dito. Gelson, a questão é como é que o presidente pode anular esta taxa? Esta que é a grande questão. É possível por onde pegar? Existem alguns mecanismos, mas por uma questão até de responsabilidade, até de respeito institucional da minha parte, eu não quero colocar a carroça à frente dos bois, porque havendo questões jurídicas, e essas questões existem para alguns juristas, nós temos que aguardar agora, porque o caso parece que já foi entregue ao Tribunal Constitucional, que deverá se pronunciar nos próximos dias. Está no Supremo, está no Constitucional e está o Presidente a dizer que também vai anular. Exato. Vamos e temos então que aguardar para ver se houve ou não a violação da hierarquia das próprias leis da nossa Mas República. o Presidente também deve esperar o Tribunal Constitucional, é isso que está a dizer? Não me parece que deva esperar. O Presidente tem competências próprias, atribuições próprias, e independentemente da posição que venha a ser afiançada ou tomada pelo Tribunal Constitucional, o Presidente poderia já ter tomado a sua decisão. Mas certamente sabe ou saberá o que está a fazer, deve estar a ser aconselhado pelos seus próprios consultores e juristas que fazem parte da sua equipa de assessores. Obrigado, Gelson Bahia. Estamos já a correr contra o tempo. Lioter, 1 minuto e depois passo ao Liberato para fecharmos este tema. Josmar, eu acho que esse tema é um tema interessante. Nós devíamos perder mais um bocadinho de tempo com esse tema. Mas não temos muito mais tempo. Não Vamos tentar aqui resumir. Vamos lá ver uma coisa. Não podemos dramatizar em excesso aquilo que está a acontecer hoje em São Tomé e Príncipe. O que está a acontecer hoje em São Tomé e Príncipe é política no seu estado puro. Há divergência entre o Presidente da República e o governo está a fazer o seu papel, bem ou mal está a fazer, o Presidente está a fazer o seu papel e a oposição também. Portanto, isto é política e nós devemos habituar-nos a isso. Obviamente que o Presidente, ao longo de 3 anos e meio do seu mandato,
teve muitos erros e cometeu muitos erros. Foi um presidente quase ausente. E o presidente surge agora, no final do ano, com esse discurso. E é por isso que eu disse que o presidente colocou-se num patamar tal que agora o grande desafio é manter aí. E, obviamente, que toda a cidadania, todo o país, está à espera de o que o presidente fará com a taxa aeroportuária. Portanto, o presidente está colocado no nível em que ele próprio corre o risco de afundar-se de uma vez por todas aos olhos do santomense. Portanto, é uma responsabilidade enorme do presidente. E eu não coloco de parte a possibilidade de o presidente poder vir a demitir o governo. É algo que não desejo. Eu sempre disse isso, eu não desejo que o presidente chegue a esse ponto. Mas isso não está de todo colocado de parte, bem pelo contrário, se formos analisar muito bem o discurso do presidente. Portanto, é bom esperarmos para ver o que é que fará o presidente. Mas a verdade é que o presidente está metido num beco quase sem saída. Portanto, vamos esperar. Obrigado, Liberato. O Lioter, vamos esperar. Liberato Muniz, aqui para concluir. Não, só para dizer aos meus colegas o seguinte: se nós, durante este tempo todo, pressionamos o Presidente da República para que ele pudesse posicionar, eu julgo que hoje toda a gente deve sentir-se bem nesse sentido. Mas, mais do que sentir bem, são as consequências daquilo que o Presidente da República tem dito. E não foi só no discurso do final do ano. Ele falou em relação às taxas alfandegárias, ele falou, aeroportuárias, ele falou em relação à ceia com os militares e voltou a falar agora no final do ano. O que quer dizer que neste momento em São Tomé e Príncipe nós temos 3 ou 4 coisas. Uma delas, que é mais importante de todas, é que as instituições funcionem. É que cada um assuma a responsabilidade dentro das suas instituições. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Assembleia, os tribunais, e que funcione. Este é um ponto. O outro ponto que é muito importante, como os colegas disseram, é precisamente essas taxas. É que se na próxima semana, praticamente durante a próxima semana, nós não vislumbrarmos nada nesse sentido, começa a ser cansativo ouvir o Presidente da República. Ou seja, é um caso que tem que ser resolvido, até porque as pessoas já estão a pagar essas taxas. Ou seja, não se admite que um caso desse se prolongue tanto tempo em São Tomé e Príncipe. Então, é preciso que o Presidente da República aqui afiançou, como diz o Celso, pela resolução desse problema, o faça efetivamente. Mas também há um caso muito importante. É que o Presidente da República, nos últimos 2 discursos, frisou muito em relação a 25 de novembro. E 25 de novembro é um caso que, no nosso entender, as pessoas não querem julgar. E é preciso o Presidente da República também vir as baterias nesse sentido para que este caso seja resolvido. Porque é o seguinte, se este caso não for resolvido em São Tomé e Príncipe antes das próximas eleições, pode ser o colapso total de São Tomé e Príncipe. Porque nós não podemos fazer eleições com suposições de pessoas que eventualmente tenham participado neste ato macabro em São Tomé e Príncipe. Então, é responsabilidade do Presidente da República, que escondeu-nos até hoje o relatório da SEAC, porque ainda não falou sobre esse caso, e é preciso que ele esclareça sobre esse caso da SEAC, para que isso fique resolvido. E é responsabilidade do Presidente da República. E hoje, se nós aplaudimos este discurso, é preciso que ele entenda que ele tem um tempo limitado para dar respostas, porque senão vai cair, como diz, e bem os nossos amigos, no descrédito da população. É preciso então que nós todos estejamos atentos pela positiva, esperando que as coisas funcionem, porque nós queremos um São Tomé e Príncipe bem, um São Tomé e Príncipe grande, um São Tomé e Príncipe que funcione e não um São Tomé e Príncipe com pequenos ensaios de ditadura, que é uma coisa que nós não esperamos, porque ninguém escolheu a ditadura. Escolhemos o Estado democrático, escolhemos a democracia, escolhemos o Estado de Direito, e é isso. Esse contraditório tem que existir com urgência e com mais brevidade para que o país possa funcionar.
Obrigado, liberado. Gelson Muniz, rapidamente, por favor. Gelson Bahia. Gelson Bahia. Vamos lá. Somos todos primos. Josimar e quem nos está a ouvir, eu sei que nós estamos pressionados pelo tempo e temos dois temas. Vamos lá. Há aqui muita gente a questionar-me se o Presidente da República pode resolver a questão em termos jurídicos. Vamos aqui ver uma coisa. O Presidente da República entrou agora numa via sem retorno. De forma consciente ou inconsciente. E, politicamente, o Presidente da República tem duas soluções. E qualquer delas representará a utilização da dita bomba atómica, que vai ser ou o Presidente demite o governo, ou demite o governo, ou demite o Primeiro-Ministro, ou vai dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas. Porque, em termos políticos, fazer um decreto a revogar ou anular, neste caso, a resolução do governo, quer dizer, o estilo do primeiro-ministro que nós todos já conhecemos, nenhum de nós está a ver o primeiro-ministro a aceitar uma derrota política dessa envergadura. Até porque o presidente já mostrou agora, no discurso da passagem de anos, que foi a jogo e agora vale tudo. E eu não estou a ver, a não ser que seja aqui uma encenação muito bem concertada, o primeiro-ministro a aceitar que politicamente um decreto presidencial anule ou revogue a decisão que o primeiro-ministro disse que está tomada, é para andar para frente e que não governa com birras. O primeiro-ministro foi enfático. E atenção que isto não são palavras minhas. Isto foi o primeiro-ministro que disse que não governa com birras e essa decisão, na sua visão, é estratégica e é para avançar. E se o Presidente da República tomar uma decisão que tem que ver com uma decisão política de revogar ou anular falta-me aqui o termo jurídico que o governo utilizou pela resolução, agora sim, pela resolução do governo, quer dizer, não restará outra alternativa, ou o governo demite-se em bloco, o primeiro-ministro apresenta a demissão, ou há dissolução da Assembleia e convoca-se as eleições com as consequências que nós estamos todos a antever. Mas deixa-me só dizer uma coisa. O Liotter, agora, e eu estou de acordo com o Liotter, e é justamente por causa desse jogo político puro e duro que eu particularmente sou cético quanto às declarações e às pretensões do chefe de Estado. E eu acho que a comunicação social, vocês, a RSTP e outros órgãos de comunicação social têm um trabalho que têm de fazer, que era, da próxima vez que se encontrarem com o nosso chefe de Estado, que é questionar-lhe se o Presidente tenciona ou não recandidatar-se para um segundo mandato. E essa pergunta já devia ter sido feita, porque só aí nós poderemos estar em condições de, a 100%, com algum grau de certeza, avaliar essa nova tomada de posição do chefe de Estado. Só aí nós poderemos compreender como é que se estão a mover os jogadores no tabuleiro de jogo político são-tomense e até a própria oposição. Porque não nos esqueçamos do seguinte: o Sr. Presidente da República, quando tomou posse no dia 2 de outubro de 2021, a certa altura, no seu discurso, disse que só esperava lealdade de todos para garantir um bom funcionamento das nossas instituições. Só que eu tenho para mim que o nosso chefe de Estado cometeu um erro, que foi o erro de ter subestimado a importância de ser leal consigo mesmo. E tanto é que nós estamos a ver o resultado dos acontecimentos e do jogo do tabuleiro político nos últimos 1 ano e meio para cá. E não se esqueçam que a viragem por parte do chefe de Estado na sua relação institucional ou da visão estratégica que tinha ou tem com o atual primeiro-ministro. E não se esqueçam ainda que o atual primeiro-ministro, nas vestes de presidente do ADI, quando apresentou o engenheiro Carlos Villanova como proposto a presidente da República, deixe-me só dizer isso, aquilo foi uma espécie de um triunvirato à moda santomense, feito atual, à data pelo primeiro-ministro, atual primeiro-ministro, pelo, na altura, ex-ministro das Infraestruturas e pelo, também na altura, ex-ministro das Finanças. Aquilo foi uma espécie de um triunvirato e há uma célebre fotografia que ilustra isso mesmo, mas que hoje, o que nós vamos assistindo e ouvindo dos bastidores da política é que, a certa altura, o jogo político e o jogo pelo poder e, sobretudo, os círculos de influência parecem estar a traçar caminhos distintos daquilo que é o acesso e o segurar de poder em São Tomé e Príncipe.
mas oxalá que os nossos governantes, aqueles que se predispõem a nos governar, tenham o bom senso de, no ano em que nós vamos completar 50 anos da nossa independência, coloquem, nem que seja pela última vez, os interesses da nação em primeiro lugar, porque a sensação com a qual eu fico é que, uma vez mais, parece que nós perdemos 5 anos e, uma vez mais, parece que os 4 anos, que é o tempo da legislatura do atual Executivo, não estão a ser aproveitados como nós todos desejamos ou desejaríamos. Obrigado. Obrigado, Gelson. Liberato Muniz, Só uma- passo-lhe, mas nós temos de avançar. Mas deixa eu Sim. colocar também outra questão. O presidente, bem no início do seu discurso, ainda sublinhava que os problemas socioeconômicos do país não conheceram melhorias nos últimos 2 anos. E a pergunta que alguns, ou se não muita gente também coloca é se é que pode o presidente só no final do ano falar disso, quando ao longo do ano nunca se pronunciou sobre estas questões, pelo menos desta forma tão objetiva e direta. O que lhe parece? Bom, se nós formos a esmiuçar o discurso do Presidente da República, aí está talvez o ponto mais negativo deste discurso. Por quê? Porque é pressuposto que o Presidente da República se encontre com o Primeiro-Ministro uma vez por semana, no sentido de falar sobre aquilo que é o país. Então, o que nós vemos, então, que o Presidente está a dizer é que ele não tem falado com o Primeiro-Ministro, é que ele não tem feito o seu papel. E isto é mau, porque na normalidade ele devia ter chamado a atenção em relação a esse aspecto em vários momentos. Veja só, houve a implementação do IVA, que foi algo violento para São Tomé e Príncipe, que tocou profundamente com a vida das pessoas, e nós não ouvimos uma única palavra do Presidente da República. Na verdade, ouvimos só no final do ano 2022, basicamente. Sim, mas não falou em relação às repercussões e às alternativas que se podia ter em relação ao próprio IVA. É aí onde o Presidente da República tem falhado. Mas, no meu entender, eu continuo a dizer, antes tarde que nunca. Então, ter dado este passo, no pressuposto de que as instituições vão funcionar, de que as coisas vão ser feitas, eu já fico satisfeito. Mas eu pedi, ponto de ordem, era para fazer a seguinte pergunta. Porque eu vejo toda a gente a falar do governo como se o governo fosse Patrício Trovoada. Como se o centro de tudo fosse Patrício Trovoada. A única pessoa que existe é o primeiro-ministro, o ADI é o Patrício Trovoada, o governo é o Patrício Trovoada. E eu deixo uma pergunta a todos os santomenses. E se o Patrício Trovoada pedisse a sua demissão hoje, o que aconteceria então com este governo e com o ADI? Eu espero que tenham coragem, cada um em casa, particularmente as pessoas do ADI, de responderem a esta pergunta. Eu também candidato-me para responder, vá, desde já. Responda. Então vamos lá. Liberato, a julgar e a confiar pelas palavras do próprio Dr. Patrício Trovoada, o próprio disse, durante aquelas conversas que foi apresentando meses antes das eleições, que estava numa fase da sua vida em que estava a preparar o seu substituto. Mas o que nós depois vemos é que depois de ter ganhado as eleições, a postura e o próprio discurso parece ter sido alterado. Mas o que eu posso dizer é que eventualmente não faltará, acredito eu, e o Liotter, como tem olho leve, saberá melhor do que eu, eventualmente não faltará ninguém dentro do próprio ADI com aspirações a vir a substituir o atual primeiro-ministro. Mas a verdade é que, fazendo uma análise agora mais séria, puramente política, é que nós vemos é que dentro dos partidos políticos de São Tomé e Príncipe já foi instituído uma nova forma de gerir os partidos e de conduzir a política. Além da cultura da extrema bajulação que está instituída, e às vezes essa bajulação nem sequer é imposta pelos líderes políticos, são as pessoas que se auto-colocam como bajuladoras, não sei a troco de quê, é que as pessoas que até são competentes e que têm tudo, têm projetos, têm uma visão clara, que poderiam, ao fim e ao cabo, substituir essa geração que já vem antes da independência, não parecem estar interessadas em entrar no jogo do tabuleiro político nos moldes em que ele hoje está configurado.
A esperança é que nós, esta geração que agora está a surgir, ajude os santomenses também e participe nesse esclarecimento naquilo que é a política que o nosso país precisa hoje, na terceira década do século XXI. Obrigado, Gelson. Obrigado, Liberato Muniz. Leotar Viegas, vamos a isso para fechar. Não, mas é mesmo rápido. É mesmo só rápido, para dizer que não tem olho leve, nós percebemos. Não, o tema é aliciante e eu creio que vale a pena continuar nele. Não é por acaso que eu, na minha primeira intervenção, disse que há uma grande fratura na DI. Existe mesmo. Existe uma ala da DI que apoia o Presidente da República. E o Presidente da República tem que criar as bases também para a sua futura reeleição nas presidenciais de 2026. Recandidatura. Esta também é a estratégia do presidente. Diga? Recandidatura, é isso? Já fala em reeleição? Na recandidatura nas eleições e possível reeleição, possível, não é? Em 2026. Tem que criar as bases. E essa base está a ser criada com uma parte da ADI. A verdade é que a ADI, obviamente, que se o atual primeiro-ministro, o atual líder da ADI, deixar a liderança da ADI é um partido órfão. A ADI corre o risco de atingir o ponto que atingiu o MDFM com a saída do Clarice Menezes. E é este o ponto que a ADI está. E, portanto, é por isso que eu muitas vezes apelo aos próprios ADIistas que façam uma reflexão sobre o estado do partido e o futuro desse partido. Esta é a minha opinião. Obrigado, Leotar. Infelizmente temos mesmo que fechar este tema, mas naturalmente será um tema que ainda poderá alimentar futuros debates, até porque até o momento... Temos mesmo que fechar o tema, não temos mesmo. Há um assunto muito importante desse tema que o Presidente tocou e que vai de encontro até aquilo que... Eu acho que até seria desleal com os nossos seguidores não falarmos. O Presidente fez várias críticas e isso também tem que ver com o próprio o ADI enquanto partido que faz parte do arco da governação e não há como negar o ADI, o MLSTP e o PCD, entre outros. E é uma crítica que, ao meu ver, e eu já fiz essa crítica aqui, e que muita gente já fez, que eu acho que o próprio Primeiro-Ministro já o reconheceu no passado, mas facilmente ultrapassou essa crítica e parece não lhe importar muito. Que é o seguinte, o Presidente da República, a dada altura, fala e utiliza até aqui, faz uma espécie de uma analogia que o capitão do barco ou o marinheiro principal não é aceitável que se arrogue o direito de se manter ausente por um período de tempo excessivo. E isso, se nós formos ver ao fundo da questão, tem alguma razão de ser. E é preciso que nós tenhamos a coragem, a frontalidade de o dizer. O cargo de primeiro-ministro, por si só, e sobretudo São Tomé e Príncipe, na atual conjuntura, com os problemas sociais que tem, com a administração que tem, com a crise que se instalou e de todos os desafios, de facto obriga ou convoca que o líder, o chefe de executivo, tenha uma gestão muito presente, muito enfática e em cima dos acontecimentos. Todavia, nós também sabemos que esse mesmo cargo é ocupado por um homem ou por uma mulher que também tem necessidades, que tem famílias, que tem a sua própria vida pessoal. E, naturalmente, que o primeiro-ministro não deixa de ser um funcionário público. É preciso ter atenção a isso. Tem direito às suas férias, tem direito a ausentar-se. Contudo, de facto, atendendo à atual situação do nosso país, e é por isso que o Liberato, agora quando falava, e isso é importante, Liberato, porque nós não podemos resumir toda a crítica a este governo só à figura do primeiro-ministro, e eu até percebo que o primeiro-ministro não faça por menos, porque o estilo de liderança do atual primeiro-ministro é muito verticalizado, é de cima para baixo. Mas a verdade é que São Tomé e Príncipe, a continuar assim, com a presença do chefe do executivo, ela também é muito importante. Basta nós vermos nas universidades, nas empresas e por aí fora. E a não ser que, de facto, o primeiro-ministro tenha motivos que justifiquem estas constantes ausências por um período, de facto, considerável, isso é, de certa forma, prejudicial
até para o próprio estilo de liderança e das reformas que quer implementar, fazendo com que, às vezes, o próprio primeiro-ministro não tenha controlo, não saiba, de facto, como está a funcionar a máquina que ele próprio se propôs a liderar. Porque nós, às vezes, olhamos apenas para as lideranças, mas tem que se perceber que o governo funciona como uma cadeia muito complexa de várias rodas, que, às vezes, se o líder não está a tempo e de corpo presente a acompanhar, é difícil que haja sucesso na governação. E essa crítica é bem vista. E eu até acho curioso que não haja própria gente de dentro do próprio ADI que tenha a frontalidade de falar a respeito disso, fazendo sempre a ressalva que poderão existir motivos e justificações que obriguem, de foro pessoal, de saúde, familiar, para que o primeiro-ministro esteja constantemente ausente. Mas é uma questão que se tem que colocar. E eu, como gosto de ser fiel a mim próprio, vou dizer isto, que é o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro, creio que é a 4ª vez que é primeiro-ministro do nosso país. E não foi obrigado a fazê-lo. Candidatou-se como deputado à Assembleia, foi eleito, e sendo líder do maior partido, foi alçado ao cargo de primeiro-ministro. Quero questionarmos a primeiro-ministro se, de facto, nesta altura, terá, de facto, a disponibilidade que se exige para um país como São Tomé e Príncipe, com os problemas que tem, que exigem que, de facto, o primeiro-ministro esteja mais, de facto, no país. E a mim um pouco me preocupa a questão das viagens. Não é essa a questão. Até porque, eu vou-vos dizer isso, eu estive recentemente em São Tomé e Príncipe. Temos de concluir, Gelson. Vou já concluir em linhas telegráficas. Eu estive realmente em São Tomé e Príncipe e, de facto, nota-se o impacto e a influência que tem uma ausência muito prolongada do próprio chefe do executivo. É como se as instituições, elas próprias, se sentissem desmoralizadas, sem um exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo, fazendo aqui o pleonasmo. Lembram-se do período em que São Tomé e Príncipe ficou quase um mês sem eletricidade por falta de combustível e, consequentemente, tudo aquilo que aconteceu? Nessa altura, o primeiro-ministro encontrava-se ausente. Recordar-se-ão todos que ninguém, nessa altura, teve a coragem de vir tomar uma posição publicamente e dizer aquilo que estava a passar. Ora, isso é um problema, porque o governo não é constituído e composto apenas e só pelo primeiro-ministro. Se assim fosse, não bastariam os ministros que lá existem. E essa crítica parece, ao meu ver, que foi bem colocada pelo Presidente da República. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças. A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e um próspero ano novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.